Olá pessoal, tudo bem com vocês? Graça e paz a todos. Nós estamos aqui para mais um vídeo no canal e esse é mais um episódio do quadro Aprendi com a Bíblia, onde eu tenho trazido para vocês as lições que eu tenho extraído das minhas leituras ao longo dos livros da Bíblia. E hoje eu trago para vocês 10 lições e aprendizados do livro de 2ª Crônicas. Esse é o assunto do vídeo de hoje. Bom, e a primeira coisa que eu pude entender do livro de 2ª Crônicas é que ele é um resumo mais contextualizado de 1ª Crônicas e 2ª Reis. Então nós vemos aqui a repetição de algumas histórias que aparecem lá nesses livros, mas de uma forma mais contextualizada e que nós podemos entender mais e extrair mais aprendizados. Logo no primeiro capítulo nós temos aqui a primeira lição que eu extraí, que é quando Salomão ele pede sabedoria e discernimento para Deus. E Salomão nos ensina muito sobre isso, porque o maior clamor dele não era por riquezas, mas era por sabedoria. E que nós também, que a nossa oração diária também seja para que Deus nos dê sabedoria e discernimento, para em todas as situações nós sabermos o que fazer baseados na vontade e na palavra dele. E a segunda lição de 2ª Crônicas está lá no capítulo 7 do livro e que nos ensina os passos da verdadeira conversão. É quando Deus aparece a Salomão e diz para ele. Os passos da conversão estão descritos no que Deus fala lá para ele. E o primeiro é humilhação. Nós precisamos ter a atitude de nos humilhar perante Deus se nós queremos uma conversão sincera e verdadeira na nossa vida. De nos entregar, de nos derramar perante Ele. A segunda é a oração. Não há conversão verdadeira sem oração, sem o nosso diálogo com Deus. E o terceiro passo para uma verdadeira conversão é a busca sincera. Se nós não buscamos a Deus sinceramente, se nós não estamos fazendo isso de forma sincera, nós não vamos ter uma conversão verdadeira na nossa vida. É preciso que haja humilhação, é preciso que haja oração, mas mais ainda é preciso que essa busca seja sincera, ela não seja impulsionada porque outras pessoas estão tendo ou porque as pessoas estão querendo que nós tenhamos. Nós precisamos ter esse desejo sincero para que uma verdadeira conversão aconteça na nossa vida. E a terceira lição de 2ª Crônicas está lá no capítulo 10, que é quando Roboão assume o poder de Israel, mas o povo se revolta contra ele. Exatamente porque Roboão era uma pessoa extremamente soberba e arrogante. E quando ele recebeu o poder do reino, aí ele se tornou mais arrogante e mais soberbo. E a lição para nós hoje sobre a história de Roboão é que quando nós não possuímos o amor de Deus, nós, quando recebemos poder, nos tornamos arrogantes e soberbos. Então nós precisamos tomar o cuidado, né? Muitos dizem por aí que para conhecer verdadeiramente uma pessoa, nós precisamos dar poder para ela. Exatamente porque se eu sou uma pessoa que não sou humilde, se eu tenho um caráter soberbo e arrogante, quando eu recebo poder, isso se torna mais relevante, mais agravante na minha vida ainda. Então, quando nós não amamos verdadeiramente a Deus, essa arrogância e essa soberba, ela se torna muito maior quando nós recebemos o poder sobre algo. Então que nós tomemos cuidado com a arrogância e com a soberba se nós não temos amado verdadeiramente a Deus. E a quarta lição de 2ª Crônicas é que se nós quisermos verdadeiramente servir a Deus, nós precisamos nos livrar de tudo aquilo que nos afasta dele. E nós vemos isso claramente lá no capítulo 14 de 2ª Crônicas, onde o rei Asa, quando assume o trono, ele destrói, ele desfaz de todos os ídolos, de todos os postes sagrados que o povo tinha construído. Exatamente porque ele queria que Israel experimentasse uma consagração a Deus, que eles experimentassem, né, voltar aos caminhos de Deus. Então ele destrói tudo aquilo que afastava o povo de Israel de Deus.
E é isso que nós também devemos fazer se nós queremos realmente nos aproximarmos de Deus, agradar a Ele verdadeiramente. E nós sabemos aquilo que nos afasta de Deus. Talvez sejam pessoas, talvez seja um celular, não importa o que seja. Se nós sabemos que aquilo está nos afastando de Deus, se aquilo está tomando o lugar de Deus no nosso coração, nós precisamos nos afastar daquilo que nos afasta dele, se nós realmente quisermos uma comunhão mais profunda com ele. E a quinta lição de 2 Crônicas é: não busque ajuda humana quando Deus está à disposição. E nós podemos entender claramente isso lá no capítulo 16. Asa foi um rei que fez aquilo que o Senhor aprova, mas que nos últimos meses, nos últimos tempos da sua vida, ele fez aquilo que Deus reprovava. Porque ao enfrentar algumas batalhas, ao sofrer de uma doença, ele não procurou primeiro a ajuda de Deus, mas ele procurou primeiro a ajuda humana, enquanto Deus estava à disposição dele. E ele sabia claramente disso, porque Deus esteve com ele durante todo o reinado. Mas no fim do seu reinado, ele decidiu buscar a ajuda humana, enquanto ele poderia ter buscado a ajuda divina e conseguido a vitória sobre todos os problemas. E cabe a nós refletirmos: será que nós temos procurado a ajuda humana enquanto Deus está à nossa disposição? Às vezes Deus está esperando a nossa ida a Ele, a nossa busca por Ele, para que Ele possa resolver os nossos problemas, mas a gente insiste em procurar ajuda humana enquanto é Deus que pode resolver. Então não busque ajuda humana enquanto Deus está à sua disposição para lhe ajudar. E a sexta lição de 2 Crônicas é algo que se repete em alguns vídeos que eu fiz anteriormente sobre as lições dos livros anteriores, que é sobre Acabe, né? Não busque a vontade de Deus se você não está disposto a obedecê-la. E isso nós vemos lá no capítulo 18, né? Acabe, ele insiste em conhecer a vontade de Deus, mas verdadeiramente ele não queria saber a vontade de Deus para ir ou não naquela batalha. E ele não obedeceu à vontade de Deus e, consequentemente, ele perdeu sua vida, como Deus havia dito. E muitas vezes nós temos o problema de: ai Deus, que seja feita a tua vontade, mas a gente não aceita a vontade de Deus. E muitas vezes a gente sabe qual é a vontade de Deus e a gente não quer obedecer à vontade de Deus. Então, sinceramente, se você não está disposto a obedecer à vontade de Deus e a fazer a vontade de Deus, que você não busque conhecê-la. Porque se você não vai segui-la, não adianta de nada, assim como aconteceu com Acabe. E a sétima lição de 2 Crônicas é que as batalhas da nossa vida não são nossas, mas elas são de Deus. E nós encontramos isso lá no capítulo 20, quando Josafá derrota Moabe e Amon. E Deus, é interessante que o povo já se encontrava sem força, sem esperança, e Deus dizia que ele ia dar forças para que eles vencessem a batalha. E que aquela batalha não era deles, mas era de Deus. E muitas vezes na nossa vida também nós enfrentamos as nossas batalhas como se nós estivéssemos sozinhos, desamparados, enquanto Deus está ao nosso lado para lutar as nossas batalhas conosco. As batalhas que nós enfrentamos na nossa vida, os grandes problemas que surgem, eles não são simplesmente nossos, só nossos, mas eles são de Deus que luta e guerreia por nós ao nosso lado. E a oitava lição de 2 Crônicas é que os líderes devem incentivar o povo a se aproximar de Deus. E nós vemos isso lá no capítulo 30, quando Ezequias faz esse incentivo ao povo na celebração da Páscoa, uma celebração que eles haviam esquecido há tempos depois que Israel se afastou de Deus. Ezequias foi um rei que ele buscou essa aproximação do povo de Deus novamente, né? E os líderes, né, da nossa nação também deveriam fazer isso. Mas infelizmente nós temos visto líderes que, ao invés de querer nos aproximar de Deus, eles querem que o povo se afaste de Deus. Enquanto a função deles, né, seria governar e ter, né, esse incentivo de aproximação do povo a Deus novamente, assim como Ezequias fez com o povo israelita. E a nona lição de 2 Crônicas é que às vezes, infelizmente, Deus pode permitir que coisas ruins aconteçam na nossa vida para que nós reconheçamos a soberania dele. Isso nós vemos lá no capítulo 33, né?
no reinado de Manassés. Manassés fez claramente o que Deus reprovava. E é interessante que durante uma batalha, Deus permitiu, né, que o exército fosse até o povo, algemasse o povo e os levasse cativos para a Babilônia. Observe que ao longo de todos os livros anteriores, Deus havia, né, repreendido o povo e dito para eles que se eles não voltassem aos caminhos dele, eles seriam feitos cativos. E o povo não deu ouvidos a isso. Manassés, que era o governante da nação, muito menos. Então Deus permitiu que isso acontecesse. E foi após isso que Manassés percebeu e reconheceu a soberania de Deus. Muitas vezes os problemas que surgem na nossa vida, as coisas ruins que acontecem a nós, são para que nós também reconheçamos a soberania de Deus, para que nós possamos dar ouvidos àquilo que Ele tem nos dito e que muitas vezes na bonança nós não conseguimos perceber e dar ouvidos. E a 10ª lição e última de 2 Crônicas que eu trago aqui para vocês é que a reforma começa primeiro em nós. E nós vemos isso lá no capítulo 34, em que Josias era o governante da nação. E nós sabemos que o rei Josias foi um rei que também se preocupou em levar o povo para mais perto de Deus. E para isso ele promovia reformas, né? Reformas não de construções, mas a reforma da vida, para ter uma conversão sincera, o que cai lá na nossa segunda lição sobre humilhação, né? Sobre os passos da verdadeira comunhão, da verdadeira conversão com Deus. E aí, Josias, é interessante que primeiro ele promove a reforma nele, na vida dele, para que depois ele promova essa reforma na vida do povo de Israel. E se nós queremos, né, experimentar uma reforma na nossa igreja, na nossa casa, na nossa comunidade, nós precisamos primeiro começar e experimentar essa reforma em nós, na nossa própria vida primeiro. E aí, gostou desse vídeo? Eu espero que sim, espero que você também tenha extraído lições para sua vida a partir desse livro. E eu recomendo que você faça a leitura para que você também extraia os seus próprios aprendizados desse livro tão importante e impressionante da Bíblia. Eu oro para que o Espírito Santo tenha falado ao seu coração através desse assunto. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo aqui no canal.